Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, não deu para o São Paulo perde para o Cruzeiro, análise e opinião, além de uma possível venda surpresa a mercado da bola. Então vambora pro vídeo! São Paulo, 1-0. No andar da carruagem, o São Paulo não sonha com muitas coisas, não. Time muito fraco fora de casa. Não ganhou de ninguém, empatou até com o Coritiba, perdeu hoje mais uma. Achei um péssimo jogo do São Paulo, bem ruim em vários aspectos. Aliás, todo mundo achei bem ruim, do técnico ao time. Perdeu, ainda teve a arbitragem. Como não somos de reclamar tanto de arbitragem, mas vale lembrar que um gol com a mesma situação que aconteceu hoje, o São Paulo teve um gol anulado contra o Palmeiras há tempos atrás, o gol contra que teve o cara fez o gol contra e teve impedimento. Dessa vez não anulou o gol do Cruzeiro, mas mesmo assim, independentemente disso, eu achei muito bem, muito ruim o time, inclusive o Dorival, achei péssimas escolhas do Dorival, substituições então malucas no final. Enfim, vamos ouvir tudo que vocês têm para dizer. Quero saber de você, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, foi um lixo? Eu achei que foi um lixo, Tironi. Eu acho que alguns comentários que você fez, o detalhe, o jogo, né, não foi no Mineirão, foi no Independência, porque o Independência ainda tem uma facilidade que o gramado agora tá bom, né? Ainda não tem essa questão. A questão principal para mim, para um time de futebol fraco, é sair atrás do marcador. É o terceiro jogo que o São Paulo sai atrás do marcador com menos 10 minutos de jogo. E aí não tem. Aí você tem que subir a montanha toda. E fora de casa é mais difícil ainda subir a montanha, né? Porque normalmente o time local se impõe, determina o ritmo do jogo, cai, faz cera, se retranca. E de fato, o gol para mim do início determinou tudo. Aliás, até é quase impossível analisar a ideia de escalação do Dorival, sendo que você toma um gol com 2 minutos, né? Porque aí a escalação não fazia o menor sentido perdendo. Ela já não fazia sentido no 0-0. Você sai perdendo com 2 minutos, ela faz menos sentido ainda. Achei que todos os jogadores que entraram no segundo tempo entraram mal. Ainda tem isso. Em termos individuais, a partida do São Paulo foi muito ruim. O São Paulo foi piorando a cada substituição. O Luciano conseguiu ser pior que o Alisson no jogo, pra você ter uma ideia. E o comportamento dele também, esse é um outro aspecto. Então, eu achei o resultado muito ruim. Acho que o São Paulo vinha conseguindo, com o Dorival, ao menos buscar empates nessa situação. Não buscou de novo. Não é uma situação como o jogo do Corinthians, que foi mais cedo, que perde de 1-0, e o goleiro continua sendo o melhor em campo. A bola não foi no gol do São Paulo. O São Paulo teve, sei lá, 70% de bola. O melhor em campo foi o goleiro do Cruzeiro, é verdade, sim, é verdade. Não é que o São Paulo não criou nada, criou alguma coisa, mas tem limites claros. Então, quando sai atrás do marcador, tem muita dificuldade. Perdeu um gol inacreditável, com o Rodrigo Nestor, com o goleiro deitado, e depois o Rafael fez algumas outras boas defesas. Aos poucos, né, o São Paulo vai dando adeus ao bloco de cima do brasileiro com esse eletrocardiograma, né? Ganha em casa, perde fora. Isso você fica longe da zona de rebaixamento, mas você não encosta, né, na turma da frente. Então, assim, você já começa a pensar, esse negócio de bloco da Libertadores é só se tiver 8 vagas, 9 vagas. E olha lá, né? Nessa situação não vai dar. E para mim, de novo, o imperdoável, e aí parte da comissão técnica dos principais jogadores, pela terceira vez seguida, tomar um gol antes dos primeiros 10 minutos. Isso é imperdoável num time de futebol, na minha opinião. Exatamente. E, assim, falando, tô falando da arbitragem e tal, cara, a arbitragem pra mim, tanto faz, porque o São Paulo jogou tão nada, Isso, eu não eu vou nem ficar falando, falei, né? só quis pontuar o fato, e é o fato é verdade, porque aconteceu isso, mas independentemente do, porque o goleiro do Cruzeiro foi um dos melhores em campo. De fato foi, no abafa ali, o São Paulo até poderia, porque o Cruzeiro também não é um time muito forte, né? Não Então é. fez o gol e se Longe disso. defendeu, muito longe disso. O Cruzeiro... Era aquele time que dava para fazer ponto. É isso que eu tô falando. É o jogo Cru... contra o Coritiba. Contra o Coritiba você poderia ganhar, foi lá e empatou. E é o meu ponto. Esse time do São Paulo, não quero falar do time do Dorival, esse time do São Paulo é um time muito fraco fora de casa. Toma gol toda hora.
E aí, o eletrocardiograma do São Paulo está mais para baixo do que para cima, né? Na verdade, é uma vitória nos últimos 4 jogos e 3 derrotas. Isso no brasileiro. Pô, no brasileiro, claro. Exato. Então, capaz de ficar por aí, mas aí vai ter que ganhar sempre em casa, né? Talvez não consiga virar em casa todo jogo, como está conseguindo. Então, e achei muito mal, cara, o Dorival hoje. Escalação ruim, substituição ruim, deixou o cara que estava jogando nada desde o primeiro minuto até o final, até os 30 do segundo tempo. Enfim, achei bem mal mesmo. Jogadores também mal. Mas falaremos sobre tudo isso. Fala. Só a questão, assim, 2 coisas que aconteceram logo no início, a escalação e o gol. Né? A escalação, para mim, jogar com deixar o Luciano no banco em alguns jogos, não vejo nada demais, sobretudo fora de casa, desde que você arrume outra companhia para o Caleri. Exatamente. Coitado, tem até pena do Caleri. Pode ser o Juan, pode ser o Marcos Paulo, pode ser o David, pode ser qualquer um, menos o Alisson, né? Exato. Você deixar o Caleri morrendo de fome nessa escalação não faz sentido, ainda mais se você toma o gol no início. Exatamente. Aí fudeu. Aí faz menos sentido. Mas agora, como o Dorival é uma figura muito conservadora, ele não vai mudar antes do primeiro tempo. Toma o gol com 2, ele poderia mudar com 30, não vai mudar. Poderia. Ele vai aguentar até o primeiro tempo. Terminar para depois mudar. Então, e aí acho que a questão, o gol, a suposta irregularidade no gol, é aquilo. É que a gente não tem essa cultura. Sim. Nossa aqui, e normalmente a torcida do São Paulo não tem essa cultura. Saiu o gol, o Juca Kfouri ficou mandando no WhatsApp. Eu falei, o que foi? Eu falei para você aquele dia do gol do Gustavo Gomes, que me custou o emprego na Sport TV, por causa do central do apito, que eu falei para você, para ter um gol anulado dentro de casa, só o São Paulo mesmo. Sim. Né? Contra, foi o que não ia anular gol nenhum, né? E quem foi? O lance do Rafinha foi bizonho, assim como tinha sido do Gustavo Gomes lá no Morumbi. Perfeito. Então, assim, eu acho que não tem desculpa. A alteração do intervalo, a óbvia, a entrada do Luciano no lugar do Alisson, ela poderia ter tido efeito se o Luciano quisesse jogar. Ele entrou sem querer jogar, não sei se estava bravinho, tal. Então, isso. E aí todo mundo que entrou muito mal, né? Então, exato. E aí tem algumas questões, uma substituição de tempo também. Para mim, não havia razão nenhuma para ter o Nestor até os 30 do segundo tempo, até ele não aguentar mais, tomar cartão, ficar ameaçado de ser expulso. Só aí que saiu o Nestor, que perdeu um gol ridículo no primeiro tempo, enfim. E aí, falaremos sobre tudo isso. Boa noite para você, Felipe, companheiros, fã de esporte. O Cruzeiro conseguiu um gol com 3 minutos, um gol contra do Rafinha, mas já era bem superior ao São Paulo, começou com um ritmo muito intenso, né, cruzando bolas, velocidade, o São Paulo um pouco perdido ali naquele começo, e acabou sendo decisivo, né, esse gol, um tanto quanto traumático para o Rafinha, porque se ele deixa a bola passar, eu conversava com o professor Celso, né, o jogador do Cruzeiro estaria em impedimento, né, então ele, de forma absolutamente desnecessária e infeliz, acabou mandando a bola contra a própria rede. Mas que ele não sabia ali, né? Dele. Mas na hora do gol... reclamando desse lance, Bueno. Porque ele participou... A história do Miranda, do gol do Gomes... De tentar participar do lance é discutível, mas eu acho que anular um gol desse seria um grande pecado. E o Rafinha tem sido infeliz em alguns lances, né? O jogo em Itaquera contra o Corinthians, que ele é aquele pênalti discutível, mas ele é juvenil no lance, né? Ele não precisava ter tido aquela ação, mesmo que quem acha que não foi pênalti, ele não precisaria ter feito aquilo. Então o Rafinha, experiente em alguns lances, tem vacilado. Acho que o Cruzeiro teve mérito, durante meia hora ele foi dominante na partida. Depois o São Paulo conseguiu equilibrar um pouco o jogo, criando muitas situações pelas beiradas do campo. Caleri sempre como referência ali, as 2 melhores chances do São Paulo, mais claras, foram 2 cabeçadas do Caleri, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo. Para variar, muito bravo, guerreiro. Essa aí é o gol que o Rodrigo Nestor perde, né? O Rodrigo Nestor eu acho tecnicamente muito bom jogador, mas ele tem uma dificuldade para concluir bem as jogadas incrível. Às vezes ele cria, ele dribla, mas ele chega na cara do gol, ele tira o pé, ele não bate firme, não bate forte, não consegue definir bem as jogadas, né? O Dorival, para mim, comete mais um erro, que está sendo repetitivo já. Ele começa com o Alisson. A torcida não tá feliz, não. O Alisson é o tipo de jogador que... o que o Alisson faz bem? É o que eu me pergunto. Qual é o ponto forte do Alisson? Para mim, não existe. Ele não agrega muito ao São Paulo. Para ter o Alisson, pode ter o Rodriguinho, desde o começo, por exemplo. O Rodrigo tem entrado bem no lugar do Rodrigo Nestor. O Luciano começou no banco, outra decisão discutível. São Paulo melhora no segundo tempo, sufoca o Cruzeiro com a presença do Luciano. Depois ele põe mais força ofensiva, vai com o David. São Paulo tenta uma abafa, aí uma grande defesa do Rafael. Essa é a cabeçada do Caleri no segundo tempo que eu me referia, né?
Caleri, se fizer mais um gol, ele vai ser o segundo estrangeiro com mais gols na história do São Paulo, só atrás de Pedro Rocha. Ele tá buscando esse gol para ser o segundo estrangeiro com mais gols. Mas o São Paulo não vence fora. Resumo da história para o São Paulo não vence fora. E tem perdido, né? Perdeu para o Grêmio, a última visita, agora perde para o Cruzeiro. Em jogos em que ele competiu, em que talvez ele não merecesse a derrota, mas o fato que ele não soma ponto, não anda na tabela, ao contrário, cai. E o Cruzeiro, muito empenhado, a torcida, a comissão técnica, o Pepa e tal, conseguem um triunfo depois de 7 jogos, né? Então, para o Cruzeiro é um alívio, um time que começou bem a competição, depois estagnou, né, viveu um momento de turbulência e agora, diante de um adversário tradicional, consegue 3 pontos que certamente vão dar mais confiança para o restante do campeonato. Quero falar agora sobre o São Paulo para explicar para vocês sobre a chance de desmanche, uma proposta que veio dos Estados Unidos por um lateral. Quero começar sobre o desmanche. São Paulo precisa vender jogadores. Está no orçamento uma estimativa superior a 150 milhões de reais em vendas. E o Tricolor, enfrentando enormes dificuldades financeiras, tem alguns caminhos para negociar jogadores. O Beraldo é alguém supervisado, Pablo Maia e Nestor da mesma maneira. Também surgiram nos últimos dias especulações de que o Caleri e o Luciano poderiam ser negociados. O que o Dorival tem conversado com os dirigentes do São Paulo? O Dorival queria reforços, mas entre a contratação de jogadores ou a liberação de atletas que são titulares, o Dorival prefere que o São Paulo não contrate ninguém, mas mantenha o time titular. Esse foi um pedido feito nos últimos dias pelo Dorival aos dirigentes do São Paulo. Ele entende que a manutenção desse time pode garantir resultados bons na temporada. Diante desse cenário, São Paulo torce para que uma proposta feita no começo desse ano, pouco depois do Sul-Americano Sub-20, seja repetida. Trata-se de uma oferta do Los Angeles Galaxy pelo Patrick, lateral esquerdo que havia acabado de disputar o Sul-Americano. Jogador que ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto do São Paulo, embora tenha bastante potencial. A oferta na época foi de 3 milhões e 800 mil euros, que hoje equivalem a mais ou menos 20 milhões de reais. Se o Los Angeles Galaxy voltar a cargo e oferecer algo parecido, São Paulo deve fazer negócio porque entende que colocaria dinheiro em caixa sem a necessidade de vender seus titulares. E você que pensa sobre o atual momento do Tricolor? Não foi dessa vez, São Paulo perde com um gol, né, que a gente em casa normalmente seria anulado, mas como a gente joga fora de casa, não foi anulado, né? Impedido, óbvio. Teve participação, óbvio. E o lance do Rafinha foi bizarro, né? É o terceiro jogo que o São Paulo toma gol antes de 10 minutos, quer dizer, não tem condição você começar todo o jogo com 1-0, não tem condição você começar todo o jogo com Alisson, não tem condição você começar todo o jogo com Rodrigo Nestor. Dorival mal demais na escalação novamente, péssimo nas trocas, ficou uma bagunça no segundo tempo São Paulo. E ainda assim, com tudo isso, o melhor em campo foi o goleiro adversário, o Cruzeiro não chutou uma bola ao gol. O São Paulo fez contra e o Cruzeiro não chutou uma bola ao gol, o Rafael não fez nada. Cara, são coisas que só acontecem com o São Paulo. Desse jeito esquece G4, esquece G8, porque futebol é muito pobre. E é isso. Fim de semana perdido aí. Um jogo assim como o do Grêmio, principalmente, que era possível pontuar e você perdeu a oportunidade de pontuar, simples assim. Agora, perdeu a oportunidade porque o Dorival foi muito mal na escalação de novo. Continua a insistir com a Alisson, continua a insistir com o Rodrigo Nestor. É a mesma história, a mesma farinha no mesmo saco, são os mesmos problemas. E o pior foi o segundo tempo, foi uma bagunça. E ainda assim o São Paulo teve suas chances, mas não deu. Simples assim. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí perde a chance de pular pro G4. Agora o próximo compromisso é pela Sul-Americana. Esperemos aí que não faça um vexame no Morumbi, até porque tem uma boa vantagem, tem um bom saldo de gols para poder fechar em primeiro lugar no grupo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações cores, um ótimo domingo a todos dentro do possível. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.